A gente também manifesta os nossos sentimentos, né, para a família do Bernardo, essa criança de 5 anos. E a gente está aqui no Corpo de Bombeiros para tirar todas as dúvidas. E uma das perguntas a serem respondidas será essa, Wilson. A gente vai conversar agora com o Sargento Ferraz, do Corpo de Bombeiros. Sargento, o Corpo de Bombeiros também acompanha, não é o caso do menino Bernardo. Boa tarde. Boa tarde. O Corpo de Bombeiros acompanha o caso e lamenta profundamente a tragédia acontecida com o pequeno Bernardo, e nós transmitimos os nossos sentimentos à família. Para isso, nós estamos aqui, né, para alertar e orientar a população acerca dos procedimentos que podem ser feitos em caso de obstrução da via aérea, em caso de engasgo. Os procedimentos podem ser feitos pela pessoa que está com a criança, ou com o adulto, ou até mesmo com o bebê, e são fundamentais para salvar a vida dessa pessoa. E, portanto, existe uma lei, quero ressaltar que existe uma lei federal, chamada de Lei Lucas, que obriga instituições de ensino e instituições de recreação infantil a treinarem seus profissionais para que eles possam agir nessas situações, que são situações rápidas, que requerem uma ação imediata, um equilíbrio emocional, calma, das pessoas que estão presentes no momento da pessoa engasgada. Então, para isso, hoje nós iremos demonstrar manobras de desengasgo para que você, população, pai, mãe, funcionários, vocês possam atuar de forma segura e com perícia para poder salvar a vida de alguém, seja ela um adulto, uma criança ou um bebê. Para isso, vamos demonstrar aqui no nosso colega a manobra de desengasgo em caso de adulto. Primeiramente, você vai abordar a vítima, pedir que ela fique calma, certo? Calma, que eu vou lhe ajudar. Vai abraçar ela de forma a inclinar o corpo dela para frente e vai realizar com essa região da mão, região mais fofinha da mão, digamos assim, o calcanhar da mão, golpes no dorso, golpes dorsais, em que você faz golpes nessa região das costas para dar uma propulsão ao objeto e ele ser expelido. Caso você não consiga expelir o objeto nesse momento, você vai para a outra manobra, de caso de um engasgo severo, um engasgo total, a pessoa não está conseguindo falar, nem não consegue verbalizar que está engasgado. Então você vem, se posiciona por trás da vítima, faz uma pegada em que a sua mão, ao girar, esse movimento é fundamental, você encaixe ela na região entre o abdômen e o tórax, na região popularmente chamada de boca do estômago, e você vai fazer movimentos vigorosos para dentro e para cima, quantas vezes forem necessárias para poder desobstruir a pessoa que está sofrendo de engasgo. É importante salientar que, se for uma criança, como no caso do pequeno Bernardo de 5 anos, ela vai estar numa estatura menor. Então, o que é que você deve fazer? Você deve se adaptar à altura da criança. Então, você pode ficar de joelhos, faz a mesma pegada, certo? A mesma pegada na mesma região e faz os movimentos vigorosos para dentro e para cima, na tentativa de expelir o corpo estranho que está obstruindo a via aérea da criança. Já em casos de bebês, você deverá tomar outro procedimento, né? Aqui nós temos uma pequena boneca para fazer a demonstração. Vamos lá, acompanhar. Quando um recém-nascido ele está engasgado, ele fica com o seu rostinho roxo, né? E fica hipotônico, molinho, e não consegue chorar. O que é que você deve fazer? Deve sentar em uma cadeira para que você tenha um apoio adequado e a criança não venha a cair. Abre a via aérea da criança e faz esse giro aqui. Nesse momento você inclina a perna para a gravidade ajudar e você vai colocar essa região também em golpes dorsais, similar ao que é feito no adulto. Então você fará 5 golpes dorsais, 1, 2, 3, 4, 5, vira o bebê, certo? Apoiando a sua região occipital e vai fazer com a mesma região da mão 5 compressões na região entre o abdômen e o diafragma. 1, 2, 3, 4, 5. Esse procedimento foi atualizado e é uma manobra que é muito eficiente para caso de engasgo em bebês e recém-nascidos. Sargento, muito boa a explicação que o senhor acabou de fazer aqui ao vivo no Fique Alerta. A gente pode dizer que a criança que não passa por uma manobra como essa, naquele momento ali que está engasgada, dificilmente ela vai ter chance de sobreviver?
Exatamente. O engasgo é um acidente que ele tem um potencial muito alto de provocar uma parada respiratória e essa parada respiratória evoluir para uma parada cardiorrespiratória, que aí nesse caso, se nada for feito em relação ao engasgo e em relação à parada cardiorrespiratória, a criança poderá vir a óbito, né, por conta de alguém que não esteja apto, preparado a fazer a manobra. É importante salientar que antes da manobra é preciso alertar sobre a prevenção. Evitar rir, falar, correr, fazer atividades físicas enquanto está mastigando, enquanto come, porque você pode ter esse objeto adentrando a via aérea e provocar um engasgo. Uma coisa que vale a pena falar é também em relação a objetos. Pequenos objetos não devem ser dados a crianças, certo? Pequenos confeitos, de preferência com formato, digamos, circular, redondos, balas, chicletes, é preciso evitar que sejam entregues a crianças pequenas, principalmente se você não estiver monitorando. Então, cabe esse alerta aos pais que evite entregar pequenos objetos, confeitos às crianças, porque eles são potenciais causadores de engasgo e de obstrução da via aérea. Essa situação ela é muito arriscada e pode levar à morte de crianças. Sargento, como no caso do Bernardo, que acabou desmaiando, quando desmaia, essa situação fica mais difícil? Exatamente. Quando ele desmaia, tudo indica que ele teve uma hipóxia, né? Uma baixa de oxigênio no cérebro, justamente porque ele não conseguia respirar e aí o cérebro meio que desligou porque ele começou a ter um suprimento menor de oxigênio. Quando ele desmaia, há de se perceber se ele ainda está respirando, porque a obstrução pode ter cessado os movimentos respiratórios dele, e se ele tem pulso, né? Se a circulação dele ainda está ativa. Verificando se a ausência de pulso e a ausência de respiração, aí você tem uma parada cardiorrespiratória. O procedimento já é outro, você tem que fazer a reanimação cardiopulmonar, a famosa RCP, e aí é preciso que as pessoas elas aprendam a identificar uma obstrução da via aérea, identificar uma parada respiratória e identificar uma parada cardiorrespiratória, para que você possa agir de acordo com cada situação. Sargento, muito obrigado, viu, pelas informações do senhor aqui ao vivo no Fique Alerta. Essas explicações são importantes demais, não é, Wilson? Para quem está em casa, para quem está acompanhando ao Fique Alerta, uma prestação de serviço. A gente vai continuar também acompanhando de perto todo esse caso, né, em torno do Bernardo, essa criança de 5 anos tão querida pela família. Eu volto contigo. Perfeito, WT, mais uma vez parabéns aí ao Sargento Márcio Ferraz do Corpo de Bombeiros Militar, trazendo os detalhes todos, e isso são informações, obrigado WT, volta daqui a pouquinho com mais detalhes e informações aqui no Fenômeno, os nossos sentimentos aí.